vem para São Paulo, já direto para Globo, ou você vai para o Rio? Eu vim para São Paulo. Para São Paulo. Exatamente. Com 17 anos eu fiz isso. E aí, você veio morar onde? Como você fez? Eu vim morar numa... Primeiro eu fui morar com meu irmão, que estudava medicina aqui, mas eles não limpavam tanto o apartamento e eu tinha alergia a pó e comecei a passar mal. Aí eu precisei morar numa pensão. Era uma pensão na Rua Bahia, em Higienópolis, que era perto da Globo. A Globo ficava na Praça Marechal Deodoro e foi ali que eu morei, né? Logo no começo, com 17 anos, né? Enfim. Já pagando as contas? Já pagando as contas, já fazendo matéria para o Jornal Nacional, né? E, na verdade, naquele tempo já tinha a lei de que você deveria ser formado, mas havia também a possibilidade do estagiário. Tá. Então, embora a Globo soubesse que eu não poderia apresentar um diploma, pelo fato de ter apenas 17 anos, estar no segundo colegial, eu entrei graças a esse benefício das empresas poderem admitir estagiários. Aí, posteriormente, a própria Globo pagou minha faculdade, a Globo foi minha grande escola de jornalismo, né? Mas eu lembro que já logo de cara... que foi a primeira coisa que você fez grande assim? Aqui? Bom, a primeira matéria foi sobre esgrima, né? Olha, não sei porque eu lembro dessas coisas, mas foi a primeira matéria. Fica na cabeça. Olha, uma das primeiras grandes coberturas que repercutiram assim muito foi a cobertura do acidente de João do Pulo. Lembra que ele perdeu uma perna? Cara, e eu cobri isso no Hospital Irmãos Penteado. Isso repercutiu enormemente. Aí depois eu comecei a fazer também coberturas em várias partes do Brasil. A primeira cobertura internacional com 19 anos, enfim. E aí quando eu tinha 21 anos, eu fui escolhido para cobrir a Copa do Mundo da Espanha. E essa era a maior honraria que você poderia ter, porque era a elite da elite. A Globo detinha a exclusividade na Copa do Mundo da Espanha, de 82. Então, ter sido escolhido foi algo assim muito importante para minha carreira. Nessa cobertura, eu tive a oportunidade de trabalhar com um cinegrafista monstro chamado José Wilson Amata, que é falecido, mas é um cara que abriu assim a minha mente para a importância de ter uma experiência no exterior, para aprender muitos idiomas. E um ano depois eu estava nos Estados Unidos, eu pedi uma licença para a Globo falou, não, a gente precisa de você aqui. Então eu pedi demissão, mas eu saí bem da emissora. E aí o que aconteceu? Um ano depois eles me convidaram para ser correspondente em Nova York. Mas por que você deu a louca assim, vou me desligar da Globo e vou para os Estados Unidos? O que você pensava? Porque essa cobertura da Copa do Mundo da Espanha e grandes eventos esportivos, eles abrem a sua mente, porque o grande evento esportivo ele tem o esporte, mas ele tem também um choque de civilizações, choque de diferentes culturas. Então, a minha cabeça se abriu para a importância de se dominar diferentes raciocínios, diferentes formas de pensamento e de ampliar os meus horizontes. Então, eu defini que eu tinha que aprender inglês, que tinha que ter uma experiência internacional. Aí eu pedi inicialmente, eu me matriculei no curso, pedi uma licença para a Globo. Eles disseram que não podiam dar, mas falaram, olha, você é um cara testado e aprovado. Nunca essa frase do Armando Nogueira, né? Era o Armando Nogueira e Alice Maria, os comandantes. E ele falou assim, olha, Cabrini, você é um cara testado e aprovado. Fique tranquilo que a gente vai estar com o seu nome sob perspectiva. Isso, de fato, aconteceu, porque um ano depois eu estava em Davis, na Califórnia, e eles me chamaram para ir para... Porque eu fiz o TOEFL, né, que é o exame, o teste de inglês que você precisa para entrar numa universidade. Eu consegui uma vaga no curso de jornalismo de Sacramento, lá na Califórnia. E aí, quando eu estava começando o curso, a Globo me chamou para ir para Nova York, que foi quando foi um momento decisivo na minha vida, porque eu tive a chance de conviver com Paulo Francis, que era um cara que eu tentava sugar cada experiência dele. Era um cara de extrema sabedoria. Você tem noção do tamanho que foi o Paulo Francis? Era incrível. Tudo que ele fazia, até aquilo que eu não concordava, era fascinante. Porque ele sabia defender os seus argumentos. Tive a chance de conviver com o Hélio Costa, que na época era o grande repórter. Ele detinha a arte de prender a atenção das pessoas no Fantástico. Não sei se você já ouviu falar disso, mas ele fazia grandes matérias no Fantástico, e eram matérias com uma audiência absolutamente extraordinária. A voz dele eu lembro. Exatamente aquela. Depois ele virou político e tal. E ele era o diretor do escritório. Entendi. E o Lucas Mendes, que era assim, o maior exemplo da fina ironia de um texto privilegiado. Então, você imagina alguém de 21 anos convivendo com essas feras, tendo essa experiência. Né? Então... eu sou muito grato pelas experiências que
que o jornalismo me proporcionou. Tudo aconteceu muito rapidamente. Você tá falando muito rápido, desculpa de eu voltar às vezes às coisas, mas... Eu falo muito rápido e muito, né? Ainda bem que quando eu entrevisto, eu sou curto e grosso, né? Mas quando eu dou entrevista... Não, mas é que tem tanta coisa interessante. Eu quero voltar para a Copa de 82, que foi, aquele sofrimento, né? Foi. Não foi a Copa do Paulo Rossi? Foi a Copa do Paulo Rossi, eu lembro eu estava no... Você estava onde nesse jogo? É o seguinte, eu inicialmente cobri os aniversários da Espanha, que eram Honduras, a Irlanda e Iugoslávia. E a cobertura foi tão boa justamente porque eu obedeci um ensinamento que me foi passado por Raul Bastos, que era um grande jornalista na época. Ele falou, Cabrini, conte uma boa história. Eu falei, então eu vou tratar de contar boas histórias. Então eu lembro que na Irlanda tinha ali, na Iugoslávia, tinha gêmeos, então a história dos gêmeos, que eram confundidos até dentro do campo. Aí tinha a história do Arzu, que era um goleiro que tinha sido pugilista de Honduras. Honduras era o time mais humilde, um time que recebia muito pouco e mesmo assim conseguiu grandes resultados. Enfim, eu me destaquei tanto com essas coberturas que o Armando Nogueira me telefonou e falou assim, olha, você agora vai passar a cobrir o Brasil. Só que tinha um detalhe, o Brasil precisava passar pela Itália. E eu lembro que eu estava no centro de imprensa e essa cena é muito marcante, porque eu vi o centro de imprensa inteiro chorando, centro de imprensa internacional, jornalistas de todos os países, porque o Brasil tinha perdido. Porque o futebol, magia, havia sido derrotado. Qual era o contexto? O Brasil, a primeira fase foi aquela que... Olha, era uma Copa diferente, que não era uma Copa eliminatória, era uma Copa que na segunda fase você entrava em grupos, e o primeiro do grupo avançava, né? Então era Brasil, Argentina e Itália. O Brasil jogava com a Itália dependendo apenas de um empate. Entendeu? Se o Brasil empatasse com a Itália, ele avançaria. Porque era um formato diferente do que é jogado atualmente. Mas aquele time era demais, né? Era um dos melhores times que o Brasil já formou. Sócrates, Cerezo, Zico. Enfim, o Éder. O Éder, né? Nossa, era um time assim... E o Tele Santana, né? Que era um técnico... Era um futebol que encantava pela magia que ele tinha. Né? Não, e a primeira fase o Brasil jogou muito, jogou né? muito. Falcão jogou muito. Falcão jogou muito. Falcão foi um grande jogador. Você pega esse jogador, Falcão, Sócrates, Zico, Éder, Cerezo. São gênios, é que o Cerezo ainda o pessoal ainda pega no pé por causa daquela jogada. Isso, exatamente. Mas o Brasil esteve classificado várias vezes, porque ele empatou o jogo 2 vezes, né? Então, mas o Paulo Rossi, que não estava jogando bem. Mas o Brasil jogou com a Argentina primeiro, né? Jogou muito bem, ganhou muito bem. Ganhou bem. Ele ganhou. Uma grande exibição. E aí a Itália ia jogar com a Argentina e o Brasil jogou com a Itália. Isso, a Itália jogou com a Argentina, acho que foi empate, algo assim. Eu sei que o Brasil com a Itália dependia de um empate. Apenas um empate. Começa tomando um gol, né? Tomando um gol. Aí empata. Aí empata, toma outro gol. Empata novamente com um golaço do Falcão. Nossa, foram 2 gols maravilhosos. O primeiro do Brasil foi do Sócrates. Aquele de longe? Não. Foi um jogo que ele... Foi um gol que ele entrou pela direita, assim, e deu no contrapé do... Pensei que aquele golaço do Sócrates esse longe. Foi contra a Rússia. Exatamente. Que na falha, no jogo que o Valdir Pérez falhou. Entendeu? Então, mas o Brasil jogou muito. E você estava onde nesse jogo? Você estava no campo ou não? Eu estava no centro de imprensa de Madrid, justo com as malas prontas para embarcar para Barcelona, onde o Brasil continuaria caso passasse pela Itália. Bastava apenas um empate. E a Itália jogando muito mal. Não, ninguém acreditava. Ninguém acreditava na Itália. O Paulo Rossi não tinha jogado nada até então. Estava sendo criticado pra caramba. Muito criticado. Era um jogador que já chegou na Copa muito criticado, porque tinha participado de uma loteria da fabricação de resultados. É verdade. Então, ele era um cara que chegou moralmente abalado. E naquele jogo ele jogou tudo. Fez 3 gols. Fez 3 gols e depois passou a jogar muito bem na Copa inteira, entendeu? O pessoal até fala que esse jogo definiu o que seria o futebol do Brasil mais pra frente, né? Porque sem dúvida. Abandonou meio esse futebol bonito e que era considerado o futebol brasileiro. O Brasil passou a jogar mais por resultados. Mais pragmático. E isso pode ser muito bem explicado na conquista da Copa de 94, quando o Brasil ganhou, mas jogou muito feio. É claro que tinha ali o Romário, o Bebeto, eram grandes jogadores e tal, mas não era um futebol bonito, como o de 82. 82 foi uma das formas de atuar mais vistosas que o Brasil já apresentou em toda a sua história. E como que foi essa derrota do Brasil lá nesse centro? Então, eu lembro, olha, eu nunca mais vi nada semelhante. Porque é natural quando um país deixa a Copa que as pessoas que são daquele país, os jornalistas inclusive, fiquem abalados emocionalmente. Mas ali você saía na área comum e você via
todos os jornalistas chorando, incrédulos. Não só como do isso Brasil. pode acontecer? Não só do Brasil. Caramba. Eu lembro, e eles se aproximavam de nós, brasileiros, para nos consolar. Eles nos consolavam, entendeu? E não acreditavam que aquilo pudesse ter acontecido. Era como se a Copa não tivesse acabado naquele momento, porque a magia tinha terminado. Porque o futebol do Brasil era uma poesia aos olhos das pessoas. Então, mas Quem é foi uma campeão poesia daquele? que não conseguiu o resultado. Quem foi a Itália. A Itália mesmo? Foi. Pô, A depois Itália. disso ela Mas subiu. depois disso ela subiu. Naranjito, né? Que era o símbolo da... Isso, exatamente. Poxa.